E eu não tinha visto nenhum jogo do Flamengo ainda, do Gabigol atuando, né? E no primeiro jogo da final, eu estava conversando com uma pessoa, e aí a pessoa até riu, né, da mensagem que eu falei, poxa, o cara se vier, isso foi no domingo 3 de novembro, né? Falei, pô, se vier, o cara já vai chegar com outro status, né? Porque é muito decisivo. E não foram só os dois gols na final, pelo menos na minha avaliação, eu vi um Gabigol participando muito do jogo. Ontem ele foi substituído e achei uma boa alteração do Felipe Luiz, que aliás deu um show aí nessa final, né? Com leitura de jogo. E Travou o Samuca aí também? Travou. peraí, a internet tá voltando. Voltou, né? O Gabigol, eu achei no jogo de ontem que ele participou bem e brigando, criando oportunidades, participando do jogo. Ele não é aquele centroavante que você vai dar um chutão para frente e ele vai ganhar no jogo aéreo, né? Dificilmente isso vai acontecer. Mas mesmo assim ele sofreu algumas faltas, então eu não falo aqui, não, o Cruzeiro tem que contratar mesmo, porque ele fez 2 gols em finais. Eu vi um Gabigol com essa confiança que foi depositada pelo Felipe nele, né? Ele participando dos jogos. E o Cruzeiro entende que um atleta de 28 anos, com esse currículo, tem muita lenha para queimar, e por isso o clube pretende fazer um alto investimento para ter o Gabigol pelos próximos anos, com um contrato maior, dentro de tudo aquilo que ele pretendia para ficar no Flamengo. Então, o que falta para o Gabigol ser jogador do Cruzeiro? Falta assinar, finalizar toda a documentação, trocar minutas e etc., e assinar contrato, e aí ele vai ser jogador do Cruzeiro. Quando isso vai acontecer? Hoje eu não tenho essa resposta. E uma coisa importante para a gente falar aqui: quando você contrata um jogador, a gente já falou isso algumas vezes, é bom sempre falar, porque algumas coisas vão reverberando aí e passam a se tornar verdade, né? Quando você pega lá, Botafogo montou um time só com jogador de graça, balela. O Igor Jesus não foi de graça. Quem mais que eles colocam lá que foi de graça? Tem um monte. Falando do o Bastos, o zagueiro, o Eduardo. Alex Telles, né? Quando você traz um jogador que não tem compra de direitos, você tem que comprar as luvas daquilo. Então é como se você estivesse comprando um jogador. Você compra o jogador vale dele mesmo, todos, né? Sim, uns vão ter um valor de luvas menor, dentro daquilo que é o atleta, e outros um valor de luva maior. Então, quando você pegar, e aqui todo mundo sabe que eu não falo de salário de jogador, quando você pegar um atleta, quem, por exemplo, veio aí sem custos para o Cruzeiro, hein? Cássio. Saiu livre do Corinthians. Tem pagamento de luvas. Luvas mais salário. É como se o Cássio tivesse um vínculo lá com o Corinthians. Eu quero contratar o Cássio. Quanto que o Cássio vale? O Cássio vale hoje 5 milhões de dólares. Você iria pagar, por exemplo, o John Arias. Se o Cruzeiro contratar o John Arias, do Fluminense, o Cruzeiro vai ter que pagar um valor pelos direitos econômicos, mais salário. E a diferença é que aí sim é uma diferença importante, quando você contrata um jogador livre, esse valor você pode diluir ao longo do contrato. Então, por exemplo, o Gabigol, a gente vendeu o Arthur Gomes por 6 milhões de euros. Vamos supor que o Gabigol tem contrato com o Flamengo. Um time vai lá comprar o Gabigol, quanto que ele ia valer? Mesmo estando em má fase. Qualquer jogador que você contrata hoje, ele custa 5 milhões de euros. Jogador aí sem um histórico, como por exemplo é o do Gabigol. E onde que eu quero chegar? Que valor de luvas mais salário, isso aí vai dar um preço que o Cruzeiro faz um orçamento e que vai caber no bolso do Pedro Lourenço. Eu não vou chegar aqui e ficar fazendo conta com o dinheiro do Pedro. Então, a folha do Cruzeiro vai para tantos milhões. Vai ser paga em dia.
Ah, o Cruzeiro vai comprar um jogador por tantos milhões. Vai pagar, assim como está pagando desde que o Pedro chegou. Vinha pagando com o Ronaldo, né? Isso aí ninguém pode falar que o Cruzeiro, desde que virou SAF, cumpre os seus compromissos rigorosamente em dia, inclusive as dívidas. Então, são pontos importantes para a gente tentar trazer aqui e deixar o torcedor do Cruzeiro informado como tem que ser, para que ninguém fique aí surtando, né? Claro que o torcedor ele se preocupa porque o que aconteceu foi destruíram o Cruzeiro, né? Mas agora seria a gente chegar aqui e falar: o Pedro está se destruindo, porque é o CPF dele que está à frente de tudo agora, como dono da Sociedade Anônima do Futebol. Então, o Gabigol, ele realmente está muito perto, mas enquanto não assinar o contrato, ele não é jogador do Cruzeiro, e acho que o Cruzeiro vai oficializar isso somente, e tem que ser, né? Até quando tinha tudo praticamente fechado, deu problema, véio. Imagina, tem que assinar tudo, colocar tudo no papel, esperar passar a final aí e depois você faz o anúncio. Mas é fato que as partes estão muito próximas aí de fechar tudo. E neste caso também, Caramujo, Pedro e Caio, eu não vejo. No Brasil, eu acho impossível. E onde que chegaria alguma coisa assim para ser maior do que o Cruzeiro pretende e para atrair aí o Gabigol? Não acho que o Gabigol, o staff dele, eles buscariam, por exemplo, uma Arábia e etc. E essa história do Santos aí também, não sei, o Santos, como associação, conseguiria cumprir tudo que Gabigol, o staff, que eles pensam? Acho pouco provável. Só se eu estava vendo até o Ricardo Martins da TNT falando sobre que o Neymar conversou com o Gabigol, mas tem algumas coisas ainda que nem tá definido pro Neymar retornar ao Santos, né? Que seria a prioridade aí do Neymar. Então ninguém vai ficar esperando isso e contando com um planejamento que depende de um monte de coisa, né? Aqui o planejamento não depende de nada, né? É só vir jogar, receber em dia e, e vamos que vamos. E aí um até me mandou o vídeo lá do Rica Perrone, né? Não se assuste se o Pedro for atrás do Neymar. Essa aí é uma informação que até é fácil você não vai errar, né? Porque nenhum clube não vai ter interesse no Neymar, né? Agora, quem vai conseguir contratar aí já é outra história, né? Mas vamos acompanhar aí e torcer para que esse contrato seja assinado logo, que ele já pode assinar, né? Não tem nenhum problema, e tomara que aconteça o mais rápido possível, porque eu vejo essa contratação realmente dando uma sacudida em todos os aspectos, né? Em criançada, em camisa, e tomara que tecnicamente, que é o principal, que um jogador com 28 anos fazendo uma pré-temporada, com esse jeito do Diniz aí de bola passando ali toda hora na área, meu amigo, a chance disso dar certo, ela é bem grande, na minha opinião.